Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar sobre equações trigonométricas. Bom, um assunto complexo, né? Ele traz um pouco de dificuldade para os alunos, é importante prestar atenção, né? Vamos lá. O que acontece aqui? Uma equação trigonométrica, ela se refere ao arco que você está analisando. Por exemplo, seno de x é igual a meio, né? A pergunta é relativa ao seu x, que é o seu arco. A melhor maneira de você analisar isso aqui é se você fizer uma representação do ciclo trigonométrico. Não é uma obra de arte, é simplesmente uma representação meio simples mesmo. E aí você procura o seno que vale meio. Ó. O seno que vale meio está aqui, ó, bem aqui. Então é meio, né? Ó. E que arcos que nós temos aqui? Nós temos dois arcos, 30 graus e 150 graus. Se nós tivéssemos essa situação aqui, ó, x pertence de 0 até 2π, aberto. Qual vai ser a nossa solução? São esses dois pontos. Solução, então, seria π sobre 6, 5π sobre 6. E acabou, né? Isso por quê, gente? Ó, seno de alguém vale meio. Seno de quem que é meio? Do 30 graus. Como é positivo, pode ser tanto no primeiro quadrante ou no segundo. 30 graus no primeiro quadrante é o próprio 30, 30 graus no segundo quadrante, né? Lembrando que estou olhando para o seno, né? 30 graus no segundo quadrante, 150 graus, que é 5π sobre 6. Agora, tem uma outra situação. Se por um acaso eu tiver uma situação um pouco mais elaborada, em que no enunciado é dito que x pertence aos reais. Vamos entender o que vai acontecer. Quando você tiver aqui 30 graus e aqui 150, que nós vimos aqui naquela outra parte, que são os valores que me interessam, x pertence aos reais quer dizer que eu posso pegar de 0 até infinitas voltas, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, o que acontece? Sabemos que o arco de 390 é diferente do arco de 30, porém o ponto, né, são pontos côngruos. Então, quem que é a minha solução aqui? Eu preciso estar sempre em um desses dois pontos. A primeira coisa que você vai tentar é ver se você consegue juntar a solução. Como assim juntar a solução? Ficar essas duas soluções em uma só, com deslocamentos em cima da sua circunferência. Ou seja, se eu pegar 30 para 150, eu teria que andar 120. Então, de 30 para 150, 120. Se eu andar 120 de novo, eu cairia aqui embaixo, que é um ponto que não me interessa. Então, eu não consigo juntar esses dois pontos. Eu vou fazer um exemplo que dá para juntar, talvez isso ajude vocês a entenderem. Quem seria esse 30 aqui na primeira volta? É o próprio 30. Mas eu posso dar uma volta completa e parar em cima de novo, onde meu seno também vale meio. Seria 30, seno vale meio. 390, meu seno também vale meio. 750, meu seno também vale meio. E assim, infinitas voltas. Como que eu vou dizer isso aqui? Minha solução é o seguinte. São todos x reais, tal que sempre para em cima desse ponto. Quem que é isso? O 30 é a minha primeira determinação do meu arco aqui, ó, 30 mais. Só que eu não posso usar em 30 aqui em graus, aliás, desculpa. Tem que usar em radianos. Π sobre 6. Mais o quê? Para cair em cima desse ponto de novo, tem que dar uma volta completa. Seria o quê? 2π. Então, 2π. Só que acontece, se eu andar, estou no 30, se eu andar uma volta, me interessa. 2 voltas, me interessa. 3 voltas, me interessa. E assim por diante. Então, eu venho aqui e coloco 2κπ. Ou, por que ou? Né? Eu estou numa situação em que eu tenho dois possíveis valores ali. Eu poderia estar tanto no 150, quanto eu poderia estar também no 30 ou no 150. No 150, quem seria esse ponto aqui sempre, né? Seria o 5π sobre 6, que é a primeira vez que eu parei por esse ponto aqui, né? E se eu ficar dando voltas completas, eu sempre vou cair em um ponto, que é o 150, que me interessa. Como assim? Como que eu faço isso? 2κπ. O que é K nessa situação, gente? K é o número inteiro. Vamos entender, ó. Tô aqui no 30. Ando 2κπ, né? Vou trocar meu K por 0, por exemplo. Não ando nada. Se eu não andar nada, eu fico no 30 e 150, que me interessa. Se meu K for 1,
Então, eu vou pegar o 30 e vou dar uma volta completa, vou parar aqui em cima, onde o seno também vale meio. E aqui eu pegaria o 150 e daria uma volta completa, onde eu vou parar em cima desse ponto, onde meu seno também vale meio. Então, todos esses pontos me interessam. Essa é a solução da minha equação. Uma outra situação possível. Ó. Tangente de x é igual a raiz de 3. Um exemplo simples, tá? Quem é meu x? De novo, se o x pertence de 0 até 2π, gente, vocês vão colocar quem como solução? Apenas π sobre 3 e 4π sobre 3. Lembrando ó, que a tangente tem uma representação diferente. Ó. Ela é do centro. Então, eu tenho um arco aqui, né, que é o de 60 graus, que a tangente vale raiz de 3, e tem um aqui também. Então, eu tenho aqui o 60 e aqui eu tenho 240. A representação é a melhor maneira de você enxergar, tá? Agora, se eu tiver x pertence aos reais, né, que é uma outra situação, são duas situações aqui, aí eu posso ficar dando voltas, né? Mas igual eu falei, às vezes dá para você juntar esses pontos. Como assim, ó? Se eu pegar a minha solução aqui e falar assim, ó, minha solução é um x real, tal que aqui π sobre x é igual a π sobre 3, mais, se eu andar de 60 para 240, eu ando 180 graus. Ó. Então, se eu andar 180, eu caio em cima desse ponto que me interessa. Se eu andar mais 180, eu caio em cima desse ponto na segunda volta, que também me interessa. Se eu andar 180, também vai me interessar. Então, o que eu faço? Ao invés de andar 2kπ, eu ando somente kπ. Por quê? Apenas meias voltas. E quem é meu k? Meu k, novamente, pertence aos inteiros. É a mesma ideia para todos, gente. A representação aqui é a mais interessante de todas. Você tem que pensar dessa maneira, tá bom? Não é tão simples às vezes, mas é importante que você pense assim. Às vezes, gente, você vai estar numa situação, um outro exemplo aqui para deixar um pouco mais claro também uma outra situação possível. Você tem assim, ó, tangente ao quadrado de x menos 9, vou colocar um 3 aqui, igual a 0. Melhor ainda, ó, eu vou trocar aqui por 1. Isso aqui é uma tangente ao quadrado. Quero descobrir x. Perceba que aqui eu já dei pronto, a tangente é igual a tanto, seno é igual a tanto, aqui não está. O que eu tenho que fazer aqui então? Primeiramente, deixar a tangente sozinha. Tangente ao quadrado de x é igual a 1 sobre 3. Tá ao quadrado? Vira raiz. X é igual a raiz de 1 sobre raiz de 3. Raiz de 1 é 1, né? Probleminha. Se ele falar que x pertence de 0 a 2π, a minha tangente pode ser tão positiva quanto negativa. Então, eu poderia passar mais ou menos aqui, porque está ao quadrado, não. Se ele falar só que a minha tangente está de 0 até π sobre 2, por exemplo, aí eu já não posso mais colocar esse mais ou menos, é só positivo no primeiro quadrante. Agora, se eu colocar que x pertence aos reais, tá? Além de poder estar em qualquer quadrante, pode estar em qualquer volta. Se eu racionalizar isso aqui, então, primeiro mais ou menos aqui, né? Porque pode ser tanto positivo quanto negativo. Se eu racionalizar, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Faz uma representação rápida aqui do lado que vai te ajudar bastante. Onde que a sua tangente vale mais raiz de 3 sobre 3? Em dois arcos. Quais são eles? 30 graus e 210 graus. E onde que ela vale menos raiz de 3 sobre 3? Ela vale no 150 e no 330. Bom, vamos lá. Vamos ver se dá para juntar todo mundo? Às vezes dá para juntar os 4 pontos. Ó. De 30 para 150, né? Teria que andar 120. Se eu andar 120 de novo, eu caio num ponto de interesse? Não. Então, esse com esse não dá para juntar. Esse com esse dá para juntar? Esse com esse dá, né? Porque a distância, ó, 180 graus aqui. Né? Se eu pensar na distância desse daqui, ó, 180 graus. E esse 150 com 330 também dá para juntar, ó, porque também é 180 graus. Como que eu escreveria a solução? Que seriam os 4 pontos.
x pertence aos reais, tá o quê? X é igual. Quem é o primeiro? Π sobre 6 mais. Se eu vou juntar esse ponto com esse, gente, eu fico me deslocando de π em π. Então vai ficar kπ. Ou qual é outro ponto que eu poderia estar? 5π sobre 6, que dá para juntar com esse, que eu fico andando de meia e meia volta, ou seja, kπ. Com k pertencente aos inteiros. Novamente, se fosse x pertencente de 0 a 2π, seria 30, 150, 210, 330, né? Em radianos, lógico, né? É um pouquinho mais complicado isso aqui, trabalhar, né? Um pouquinho chato às vezes. Aqui, isso aqui tem que treinar mesmo. Deixei alguns para vocês tentarem aqui, né? Já tem gabarito junto também, então seria uma maneira boa de vocês verem se vocês estão indo bem ou não, correto? Aqui também tem o gabarito no final. Presta bastante atenção nos arcos aqui para ver se não vai ter nenhum problema para vocês, tá bom? Isso aí. Agora, isso aqui, a partir de agora, demanda muito estudo pela parte de vocês. Um ótimo estudo para todos vocês e até mais.